Olá, estamos começando mais um programa, Uma Luz no Fim do Túnel. Hoje nós vamos continuar o nosso tema, que é examinando o livro do Gênesis. Já estamos na parte 18 e no capítulo 16. Já quero agradecer você que tem nos acompanhado, você que tem nos assistido. Uma coisa é certa, se você está nos acompanhando, nos assistindo, é porque tem conteúdo, né? Tem algo, você está adquirindo algo de bom aqui no nosso canal e nós ficamos muito alegres com isso. Já estou com o irmão Alexandre. A paz, irmão Alexandre. Paz, irmão Valmiran, paz a todos que estão nos assistindo. Uma coisa que o Valmiran fala que é muito certo. Se o canal tá te ajudando, tá sendo benéfico para você, continue assistindo. Agora, se você vê que não tá trazendo nada de positivo para você, você é livre. É você que tem que decidir. É você. A única coisa que a gente faz aqui é fazer uma hermenêutica básica dos livros da Bíblia. Porque tem pessoas que não têm, né, Valmiran, conhecimento nenhum. Pessoa tromba num versículo que até, de certa forma, é fácil e ele não consegue sair dali. Ele fica preso, né? E às vezes, depende de alguém para despertar, né? Exatamente. Às vezes depende de alguém apenas para dar uma forcinha, para dar um empurrão. Isso. Para que a pessoa venha, se desperte e comece a examinar as escrituras, que vai ser muito bom para a tua vida. É verdade. Eu gostaria de dar uma dica. Algumas pessoas vão ficar escandalizadas com a dica que eu vou dar, mas vá lá no YouTube, procura o canal do professor Fábio Sabino. Pode ir lá, pode ver os vídeos dele. O Fábio Sabino é muito mal compreendido pelas pessoas. O Fábio Sabino, ele não é um religioso, ele é um acadêmico. Então ele trata do trabalho da exegese, entendeu? Um trabalho mais acurado, é um trabalho mais profundo. Lida com as línguas originais, lida com grego, lida com hebraico, né, Valmiran? Sim. Então ele é muito mal interpretado. Para quem sabe, para um bom entendedor, meia palavra basta. Quando ele fala para que você analise, é para você pesquisar, para você ir atrás, para você não ter uma fé engessada numa religião. É isso que ele tem. Ele é um provocador. Eu entendo ele. É isso mesmo. Ele é um provocador. Quando ele faz aquelas perguntas muito polêmicas. Jesus foi realmente crucificado? Moisés existiu? A filha de Faraó realmente se banhou no Rio Nilo? E aí ele faz essas perguntas com o intuito de provocar você para que você busque, você pesquise. Então nós vamos num viés mais moderado, né? Mas mais ou menos isso também, é que você pesquise, não fique só nas nossas palavras e vá lá, dá uma olhadinha nos vídeos do Fábio Sabino, se dispa dos seus preconceitos, vai, assiste, examina, analisa, busque outras fontes, fontes bíblicas, fontes teológicas, vai atrás, pesquisa. Sim. Não custa nada, então tá aí, né? Mais uma dica para você. Vamos já de cara continuar a nossa hermenêutica básica do livro de Gênesis, do Gênesis. Nós vamos continuar no capítulo 16, né? Então você que viu o vídeo anterior, inclusive na epígrafe do meu texto está aqui: Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Então Deus primeiro faz uma promessa a Abraão, segundo a narrativa, Deus faz uma promessa a Abraão, né? Ele ainda é Abraão e faz uma aliança com Abraão, né? A questão dos animais, partidos, aí você, né, dá uma olhada no outro vídeo anterior, e aí Deus sacramenta essa aliança com Abraão. E agora você lê o capítulo todo, capítulo 16 todo, dá uma paradinha aí, leu, aí você acompanha juntamente conosco aí. Então vamos ler. O Valmiran, pode falar, Valmiran. Sim. Fica à vontade também. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar
à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ou aceitou o conselho de Sara. Tá, vamos entender essa questão. Muita gente lê esse texto e fica escandalizado, né, Valmirã? Sim. Porque eu vejo pessoas dentro do círculo religioso, por exemplo, né, as mulheres mais velhas ficam escandalizadas quando lê um texto desse aqui e falam, poxa vida, como é que Sara teve coragem de dar a sua serva para seu marido? Só que você não pode examinar as escrituras partindo de uma visão da nossa época, né? Da nossa visão ocidental das coisas. Nós temos que, quando nós vamos adentrar num texto desse, nós temos que primeiramente nos despir, eu sei que é quase impossível, mas tentar nos despir de todo o nosso preconceito do nosso cotidiano. Isso aqui é o cotidiano daquela época. Então, quando nós vamos examinar, é como se nós temos que, de certa forma, em pensamento, voltar para a cultura daquela época, entender o que acontecia naquela época, qual era o contexto cultural daquela época, porque, igual o irmão Alexandre acabou de falar, se lidar com um texto desse, se você não conhecer a cultura, a gente acha um absurdo, né? A Sim. mulher dá o seu marido para a sua serva. Inclusive o Dr. Russell Shedd, né, a Bíblia de Estudo Shedd aqui, faz uma análise muito interessante desses dois primeiros versículos. Vou ler aqui. A substância da fé possuída por Abraão e por Sara era deficiente não em relação à promessa, mas em relação ao método pela qual ela se cumpre. Inclusive, um comentário até de Calvino nesse comentário. O comportamento de Sara estava errado, mas tinha precedentes no Código de Hammurabi e nos tabletes de argila descobertos em Nuzi. Em ambas estas fontes, vemos que os contratos de casamento estabeleciam a obrigação de prover-se uma serva para o marido, caso a mulher não chegasse a dar-lhe filhos. O resultado foi o aparecimento da discórdia no lar. Isso aqui já é até um acréscimo do próprio Shedd aqui. Através dos séculos, ele inclusive fala até da política no futuro do Oriente Médio, mediante a descendência de Ismael. Então o que acontece? Eu quero ficar com essa primeira parte aqui. Sim. É fato, é sabido, segundo o Código de Hammurabi e segundo os tabletes de argila de Nuzi, que isso já era um costume muito antigo naquele período, já era um costume antigo. Porque se você for tentar contextualizar com hoje, isso é praticamente inviável, não tem lógica. Porque a mulher, hoje, a mulher estéril hoje tem tratamento, não é visto como uma maldição, uma desgraça. Naquela época não, a mulher ser estéril naquela época era uma mulher realmente desprezada. A mulher naquela época já não tinha o mesmo valor de um homem. Sim. Agora imagine uma situação dessa. E para o marido não ter filhos significa que era o fim da sua posteridade. Ali morria o seu projeto de nação. Então, naquele período de tempo, as pessoas sempre pensavam em ser nação, em ser um povo. Sim. Então, tem todo o contexto cultural. Então, realmente. o contexto cultural é que, até no Código de Hammurabi e nos tabletes de argila de Nuzi, tem esse paralelo com relação ao marido receber a serva, que no caso era escrava da esposa dele, para lhe servir de concubina. Então, através dela, diz aqui o texto que através dela, Sara entendia que ela ia ter filhos através de Agar. Tem pedido de dar à luz filhos, vamos lá. Diz que Abrão aceitou o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Inclusive até a concubina
ela era inferior à esposa. Ela não era a matriarca da família, ela era subalterna, era subordinada. Então a concubina era tipo uma esposa de segunda categoria, vamos dizer assim, tentando trazer para o nosso dia atual. E para aquilo acontecer, teve que ter a permissão de Sara. Com certeza, caso, né? Com certeza. Nesse aspecto, sim. Pelo fato de Agar ser serva de Sara. Ela era escrava de Sara. Sim. Aí se você for tentar entender isso no contexto atual, não tem lógica. Poxa, cara, não tem jeito. Então, tá. Ele a possuiu, né, coabitou com ela, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Aqui fica muito obscuro esse desprezado aqui. Mas talvez Sara se sentiu menosprezada, talvez Sara se sentiu ameaçada no que diz respeito a Agar tomar o seu lugar. Então ela se arrependeu, né? Então o texto aqui, a narrativa diz que na concepção de Sara foi a sua senhora por ela desprezada. Ela se sentiu afrontada por Agar. Disse Sara a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Olha pra você ver, ela já foi até tirar satisfação com Abrão. Seja sobre ti a afronta que essa escrava tem lançado sobre mim. Então esse texto aqui é um pouco obscuro, então aí dá margem para uma série de interpretações. Sim. São textos assim que dão margem para outras interpretações. Não é maldade a pessoa ter outra interpretação em cima de um texto mais complexo. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma narrativa antiga, de uma narrativa que aconteceu muito tempo atrás. Aí você vai tentar conjecturar, você vai tentar entrar na atmosfera dos personagens daquele período. Eu te dei a minha serva para... Não, sim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. A serva deve estar na mão dela, né? Então, figura de linguagem, viu? A tua serva está sobre a sua responsabilidade. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Talvez castigou Agar com vara, né? Daquela época. Com certeza. Sendo Sarai, no caso aqui, ela mandava em Agar, ela era senhora de Agar, então com certeza ela afligiu Agar da forma que lhe pareceu melhor. O próprio Abrão deu esse aval. Tendo-a achado... Não, peraí. Respondeu Abrão: a sua serva está na tua mão, segundo bem me parecer. Sara humilhou e a fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Até essa questão do anjo do Senhor aqui, nós vamos ler mais textos. Não estou querendo comprar a briga com ninguém, mas são pontos de vista que vão tentando conjecturar quem é esse anjo. Haja visto que essa figura ela é uma incógnita. Ela aparece várias vezes falando na primeira pessoa como se fosse o próprio Eterno, né? Então, pelo fato de esse malar, esse ser espiritual ter esse comportamento, né? De falar na primeira: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, quando Moisés ali tá ali, né, no monte ali, e ele vê a sarça e aí o anjo do Eterno fala com ele e fala na primeira pessoa: eu sou, exatamente. Então por isso que
existe essa... Quando Abrão recebe os 3 mensageiros, o texto é muito claro que Sim. o texto dá a entender que um daqueles 3 é o Eterno. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas Maimônides não disse que o Senhor é um ser incorpóreo? Ele não tem forma? E não tem mesmo. Mas acaso há alguma coisa difícil demais ao Senhor? Então, Deus, quando deseja, ele pode se manifestar na figura de uma sarça pegando fogo. Sim. Ele pode se manifestar como um poder, como um fogo. Ele pode se manifestar como o anjo do Eterno. Ele pode se manifestar, se ele quiser, como até um ser humano. Ele pode, se ele quiser, ele pode. Então é nesse aspecto aí. Agora, eu não estou dizendo que você tem que concordar comigo, não. Mas é uma figura polêmica. Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Segundo a narrativa, o anjo do Senhor faz essa pergunta. Sim. Como se ele não soubesse, né? Se ele é o Eterno, se hipoteticamente o anjo do Senhor aqui é a manifestação teofânica do Eterno, ele se materializando e se apresentando a Agar, ele está usando uma figura, né, de linguagem. Ele sabe onde ela vai e de onde que ela veio, né? Então, porque é o recurso que o copista, né, utiliza para trazer Deus para dentro da nossa esfera. Isso mesmo. Disse Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, o anjo de Adonai, o Yud Rei Vav He, volta para a tua senhora e humilha-te sobre a tua mão. Então, né, o anjo do Senhor dá uma diretriz para Agar, fala para que ela volte até Sarai e humilhar-se, né, aos pés, né, da sua senhora. Disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Então, você vê aqui o anjo do Eterno fazendo uma promessa para Agar. Disse ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu das tuas aflições. Ismael, Deus ouve. Todos os árabes que aceitam a doutrina maometana alegam descender de Ismael. Isso aí, eles é que dizem isso, né? Bom, ele será entre os homens como um jumento selvagem. Explica isso aí pra nós aí, Valmir. Ele será como um jumento selvagem. Ué, o homem agora virou jumento agora? Se hoje eu fosse chamar de jumento, qual era a tua reação? Pois né? Você vai apelar comigo, né? Hoje jumento é pejorativo, né? Você está diminuindo, você está ofendendo. Para nossa cultura, jumento, burro e seres dessa espécie, até cavalo, é tido como alguém de pouca inteligência. Mas naquele tempo, vai lá, Valmirão, até estou te atrapalhando sem explicar. Não, já está explicado. A gente entrou na cultura. Desde o início, o texto está exigindo a gente conhecer cultura, gente. Exatamente. Então, é isso que nós estamos explicando. Jumento naquela época, o cara ser chamado de jumento naquela época era algo, né? Como é que fala? Era um elogio. Isso, era algo... Era a personificação da força. Até uma serpente, se o cara fosse chamado até de serpente, sim, né? Dan é serpente no caminho, quer dizer, astuto, sagaz, perspicaz, jumento forte, jumento selvagem, é símbolo de força, o jumento, né, o coice do jumento é tremendo. Então, aí o que o autor usa essa figura de linguagem, isso é chamado zoomorfismo, né, se aplicar uma qualidade de um animal a um ser animado, ou um ser inanimado, né, ou a um ser humano, e isso é um zoomorfismo. Como um jumento selvagem. Então já expliquei, né? Já explicou, já está explicado. Então é a personificação da força. A sua mão será contra todos. Opa! Vai ser encrenqueiro. E a mão de todos contra ele. Quer dizer, ele não vai aceitar
Ele não vai aceitar ser subjugado por ninguém e vai tentar subjugar outros. Então é nesse sentido aí. A mão de e contra todos, a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Quer dizer, ele não iria ficar longe das outras nações que são seus irmãos, né? Vai ser ali, estarão sempre próximos uns dos outros. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falara. Olha pra você ver, ela invocou o nome do Eterno que lhe falara. É isso, né? Mesmo, né? E tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Então, na concepção do copista e na concepção de Agar, ela estava vendo o Eterno. Então aquele anjo era o próprio Eterno. Segundo a minha modéstia compreensão, sim. Segundo o texto aqui que nós... Sim, né? sim. Não, para Agar, essa figura, na concepção dela, é o próprio Eterno. É pra você ver. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falara. Isso mesmo. O Senhor aqui é aquele Yud nome Revav que Rei. né? Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. E por isso aquele poço se chama Beer Lahai. Está entre Cádiz e Bered. Então, aí você tira a sua própria conclusão. Se você quer acreditar que não é o anjo do Eterno, que o anjo do Eterno não é a personificação do próprio Eterno, aí você... Fica a critério, fica a seu critério. Agora, e parece que o Valmiran sim. corrobora com a minha observação. O texto, realmente. Por causa desse texto e por causa de vários outros Isso mesmo. Não tem que, só isso aqui, né? que apresentam o anjo do Eterno falando na primeira pessoa, tendo atitudes do próprio Eterno. O né? anjo da aliança. Sim, né? Então, Agar deu à luz a um filho. Agar deu à luz a um filho, a Abrão. E Abrão a seu filho que lhe dera a Agar. Chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então é isso aí. Né? Não vamos alongar muito o vídeo. E que você possa continuar, mesmo você não concordando com tudo que nós falamos, se dispa, não tira conclusão precipitada, não. Pesquisa com mais calma. Examina. E fica com o que é mais coerente. Isso mesmo. Tá? Então, já no mais, eu já passo a palavra para o Valmiran. Tem muito o que falar, não, viu? Até o próximo vídeo. A paz seja com você. Shalom a todos.